Graça e paz. Eu sou o pastor Diogo Gonçalves da comunidade Atitude Church de Vale Verde. E hoje nós seguimos com a nossa série Chamados à Fidelidade, Vivendo como Filhos. Hoje no terceiro episódio vamos falar sobre um campo onde muitos têm caído e poucos têm permanecido. Fidelidade nas tentações. Deixa eu te contar, a tentação ela é real, mas a fidelidade também é, e ela é possível. Todos nós somos tentados, até Jesus foi tentado. Mas a tentação não é o pecado. O pecado é ceder, e a fidelidade se prova exatamente no momento em que o nosso coração é pressionado. 1 Coríntios 10:13 vai dizer que não sobreveio a vocês tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Deus é fiel, você precisa crer nisso. E Ele nos capacita a sermos fiéis também. Nós podemos olhar para a Bíblia o exemplo de José e a sua fidelidade. E se pudéssemos contextualizar José para os dias de hoje, seria mais ou menos assim. José estava longe da família, longe da igreja, longe do seu discipulador, sem ninguém olhando para ele. Mas quando a esposa de Potifar o tentou, ele fugiu. Gênesis 39, versículo 9, José lhe disse algo muito importante. Como poderia eu cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? José não fugiu da mulher, ele fugiu do pecado. Ele entendeu que a fidelidade não depende do ambiente, mas do temor de Deus no coração. O segredo está na intimidade com Deus, com seu Pai. Você não vai resistir à tentação com a sua força, sabe? Com a sua capacidade. Mas, como filhos que andam na presença de um Pai, recebem graça para dizer não. É a graça que nos capacita a dizer não. Tiago, capítulo 4, versículo 7 vai dizer: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Primeiro, nós precisamos nos sujeitar a Deus e depois resistir. E tem muita gente querendo fazer o contrário. Fidelidade começa com rendição, não com esforço. Talvez você esteja enfrentando tentações na sua vida hoje que ninguém veja, mas Deus está vendo e Ele te sustenta. Provérbios capítulo 28, no versículo 13, vai dizer que quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e abandona encontra misericórdia. E prosperar aqui não está falando de recursos, de dinheiro, mas está falando de realizações na vida. A fidelidade nas tentações começa com temor, com transparência e uma decisão. Então hoje eu te chamo para fazer uma prática comigo. Escolha resistir à tentação com temor, com fidelidade. Quando ela vier, declare em voz alta: eu sou filho de Deus e eu fui chamado à fidelidade. Se necessário, fuja, bloqueie, desinstale, confesse, seja intencional, seja radical, como quem valoriza a presença do Pai mais do que qualquer prazer momentâneo. Tá certo? Vamos orar? Ora comigo com um coração completamente rendido, com muita sinceridade. Pai, Tu me chamou para viver em santidade. Me livra das ciladas do inimigo, me dá um coração fiel quando ninguém está vendo. Que o meu temor a Ti seja maior do que o prazer da minha carne. Me ensina a fugir do pecado e a correr para a Sua presença. Eu sou Seu. Me ajuda a permanecer como um filho fiel. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? É isso aí. Permaneça fiel. Tenha um dia abençoado e até o nosso próximo devocional. Fica na paz.